Já sabemos que existem línguas que fazem uso de várias partículas para indicar a relação entre os elementos de uma oração. Chamamos essas partículas frequentemente de aposições. Outras já usam poucas ou nenhuma aposição, mas fazem uso de um extenso conjunto de casos gramaticais. No vídeo da semana passada expliquei como surgem as aposições. Se você não viu, vê se dá uma olhada depois. Pois bem, e como surgem os casos gramaticais, então? É sobre isso que vamos falar hoje. Vamos pegar como exemplo duas outras línguas para começar, o japonês e o húngaro. O japonês, em geral, não é considerado uma língua que tenha casos gramaticais, mas sim partículas ou pós-posições. Elas aparecem após o elemento da oração que caracterizam e definem a função sintática do elemento. Veja esse exemplo. Otoko ga naifu de ringo o kiru. O homem corta a maçã com a faca. Veja que cada elemento nominal da oração é acompanhado por uma pós-posição. Otoko ga. O homem, como sujeito, inclui a pós-posição ga, que indica essa função. Naifu de, com a faca, inclui a pós-posição de, que indica que a faca é um instrumento usado para realizar a ação. Ringo o, a maçã, inclui a pós-posição o, que indica que a maçã é o objeto direto. Perceba que no português não usamos uma preposição para marcar o sujeito e o objeto direto, mas no japonês sim. Agora veja a mesma frase em húngaro. A férfi késsel vágja az almat. Perceba que a palavra para faca, kés, possui o sufixo shell, que indica que a faca é o instrumento usado para cortar. Da mesma forma, a palavra para maçã, alma, possui o sufixo t, que a marca como objeto direto do verbo. O sujeito, a férfi, o homem, não possui nenhuma marcação. Essa ausência de marcação por si só já indica que ele se trata do sujeito da frase. Pois bem, o húngaro é considerado uma língua com casos gramaticais e o japonês geralmente não. Por quê? A forma como esses sufixos ou pós-posições funcionam é bem semelhante, né? Pois bem, não parece haver um exato consenso sobre onde termina um e começa o outro. Casos gramaticais são considerados parte de um padrão de flexão das palavras, enquanto aposições seriam elementos separados, mas geralmente não existe uma distinção exata. Em japonês, por exemplo, a pós-posição continua o padrão de acentuação da palavra a qual está conectada, como se fossem sílabas extras dela. Em húngaro acontece a mesma coisa. Talvez a maior diferença é que aposições, em geral, não alteram morfológica e fonologicamente a palavra a qual se conectam, enquanto em casos gramaticais isso pode acontecer. Vamos continuar com o japonês e húngaro como exemplos e ver como as palavras se comportam. Continuaremos com os exemplos das palavras para homem e faca, nas duas línguas, mas vou usar uma forma romanizada do japonês para ficar mais clara a pronúncia. Na primeira linha temos a forma básica das palavras em cada língua, sem qualquer flexão. Em japonês, a palavra dessa forma crua é usada quando ela é o predicativo nominal do verbo de ligação, por exemplo, ou em vocativos. Em húngaro, ela também é usada para o sujeito de uma oração. Na segunda linha temos a forma dessas palavras como objeto direto. Em japonês, vemos a partícula após posição o, e em húngaro o morfema flexional t. Na terceira linha vemos a forma da palavra como objeto indireto. Em japonês, a pós-posição é ni. Em húngaro, o morfema flexional é nok ou nek. Isso tem a ver com a harmonia vocálica dessa língua, que já expliquei em outros vídeos. E na última linha temos a palavra funcionando como um instrumento. No japonês temos de novo regularmente a pós-posição de, mas em húngaro existe uma diferença maior nas duas formas, vol e shel. Nesse caso, vemos o resultado de uma interação entre a raiz e a terminação. O sh final da palavra queix causou uma transformação do v do sufixo num sh, por um fenômeno de assimilação. Em geral, é mais comum que sufixos considerados como casos gramaticais interajam dessa forma com a raiz, causando alterações fonológicas na raiz e ou no sufixo, enquanto em pós-posições ou pré-posições, se for o caso, isso não costuma acontecer. Se compararmos então o funcionamento do japonês e do húngaro, o que parece é que os casos gramaticais do húngaro são só antigas pós-posições que foram reduzidas, se colaram no fim da palavra que regem, e às vezes causam fenômenos de assimilação e similares por conta da interação dos dois morfemas. E a ideia mais geral que se costuma ter é de que é assim que casos gramaticais surgem, a partir de antigas aposições que se colaram ao nome que modificam. Mas as coisas não são tão simples. Vamos comparar mais uma frase no português e nessas duas línguas. O pássaro preto mora na árvore velha. Veja como a preposição em, nesse exemplo do português, se refere a todo o sintagma a árvore velha, mas ela aparece apenas uma vez no começo do sintagma. Não dizemos algo como na árvore na velha ou na em árvore em velha. Em japonês essa frase fica Kuroi tori ga furui ki ni sundeiru. Novamente as pós-posições aparecem apenas uma vez ao final do sintagma. Elas não são repetidas no final de cada palavra dentro do sintagma.
E a mesma coisa vemos no húngaro. A fekete madár az öreg fánál lakik. De novo, a flexão de caso gramatical aparece apenas uma vez no final do sintagma. Mas agora compare o finlandês. Musta lintu assu vanhassa puussa. Aqui temos uma situação diferente. A terminação sa do caso gramatical aparece tanto na palavra árvore quanto na palavra velha. É quase como se tivéssemos que dizer o pássaro preto mora na árvore na velha. Ou seja, os elementos do sintagma precisam mostrar concordância de caso. Há quem argumente que é esse tipo de concordância que define um caso gramatical. Mas por esse ponto de vista, o húngaro não teria casos gramaticais. De qualquer forma, o que se especula é que a evolução ocorra dessa forma. Temos originalmente aposições separadas, como no português, que depois evoluem para uma forma fixada estável, como no japonês, depois para uma forma mais integrada ao nome, com interações fonológicas com ele, como no húngaro, mas ainda restrito a uma das pontas do sintagma. E mais tarde esse padrão acaba sendo aplicado a todos os elementos do sintagma por concordância, como no finlandês. Agora vamos nos fixar a mais um detalhe interessante, e para isso vamos focar nas diferenças entre húngaro e finlandês. Essas duas línguas possuem um número gramatical, com singular e plural. A frase de exemplo que vimos aqui está com todos os elementos no singular. Agora observe como elas ficam no plural. Os pássaros pretos moram nas árvores velhas. Em húngaro temos a fekete madarak az öreg fáknál laknak. Vemos um k ou ak, que indica o plural marcado antes do morfema do caso gramatical, como esperado. Afinal, o caso gramatical tem uma função de pós-posição. Não faria sentido o plural estar depois dela. O que é plural é a árvore, não o em. Você conectou o sufixo da pós-posição nal, significando em, ao substantivo fak, significando árvores. Mas note que não existe concordância de plural no húngaro. Você não diz pássaros pretos, mas sim pássaros preto. O adjetivo não tem marcação de plural. Assim como na marcação de caso, a marcação de plural só ocorre no último elemento do sintagma. Em finlandês já não é assim. Mustat lintun asuvat vanhoissa puissa. Em mustat lintut, os pássaros pretos, o T que indica o plural aparece ao final das duas palavras. Existe concordância de número. Em vanhoissa puissa, temos a mesma coisa. Aqui o morfe do plural é outro, i, e não t como no outro caso. É basicamente um alomorfe do plural quando conectado a um morfema de caso. De qualquer forma, podemos ver novamente o morfema de plural e o de caso gramatical separados, e o de plural antecede o de caso gramatical. A diferença entre as duas línguas é de novo que o húngaro marca número apenas no componente final do sintagma, enquanto o finlandês marca em tudo. O morfema de número e o morfema de caso gramatical se aglutinam. Um aparece depois do outro, colado no outro, mas eles seguem independentes. Por isso chamamos esse tipo de língua de aglutinante. Compare isso com o latim agora. No singular, a frase é Avis nigra in antiqua arbore habitat. Perceba que existe concordância de caso gramatical da mesma forma como no finlandês, mas as terminações de caso são mais instáveis. Tanto avis quanto nigra estão declinados no mesmo caso gramatical, mas a terminação das duas é diferente. O mesmo ocorre com antiqua e arbore. Se passarmos para o plural, complica ainda mais. Aves nigrae in antiquis arboribus habitant. Veja que as terminações mudaram completamente. Não foi incluído um pedacinho a mais que claramente indica um plural, como ocorre no húngaro e no finlandês. Mesmo se considerarmos outros pontos relevantes do latim, como o fato de que essa língua tem gênero gramatical e vogal temática, diferente das anteriores, ainda não dá para explicar o padrão inteiramente. Todos esses fatores, número, caso, gênero e vogal temática, se combinam num morfema só. Por isso dizemos que o latim é uma língua fusional. Mas esse termo é um pouco ruim, pois dá a ideia de que esses morfemas surgiram a partir da fusão de morfemas diferentes que indicavam essas quatro coisas isoladamente. Essa hipótese é de fato defendida por muitos linguistas, mas será que ela faz sentido? Vamos tentar voltar no tempo até o proto-indo-europeu e ver como essas palavras se comportavam lá. Vamos reduzir a apenas duas palavras para facilitar a análise. A palavra aues deriva do proto-indo-europeu reues, enquanto antiquus deriva de gentius. Nas reconstruções do proto-indo-europeu é possível isolar a vogal temática das terminações. Nos exemplos aqui, a palavra reues não tem vogal temática, enquanto a palavra gentius tem. A vogal temática aparece antes da terminação que indica o número e o caso ao mesmo tempo. Mas se compararmos as terminações de número e caso, não conseguiremos encontrar algo estável que indique o número e o caso. Na primeira linha temos a declinação do caso nominativo, com o singular à esquerda e o plural à direita. Veja que a terminação para o nominativo singular é só um s, no plural é es. Isso daria a entender que o s poderia ser um marcador de caso nominativo e o e um marcador do plural. Mas esse e não aparece nos plurais dos outros casos.
Se olharmos para o acusativo na segunda linha, o M parece um claro marcador do acusativo e o S um marcador do plural. Mas o problema aqui é que o marcador de plural está depois do marcador de caso. Isso seria bizarríssimo. Acho que nenhuma língua do mundo onde os morfemas de caso e número são claramente separados os posiciona nessa ordem. Agora veja a terceira linha, que se refere ao caso dativo. No singular temos ei e no plural temos bros. Não existe nenhum morfema em comum nas duas formas. Na quarta linha, mostrando o caso genitivo, acontece o mesmo de novo. Temos um S no singular e um ohom no plural. Absolutamente nada a ver. As terminações são tão estranhas que não existe forma de definir como elas surgiram. Não parece fazer sentido que as formas dos casos do plural surgiram pela fusão da forma no singular com o mesmo morfema que indica o plural. A gente pode considerar o proto-indo-europeu como uma língua fusional, com fusional indicando que as informações de número e caso eram fundidas, representadas por um só morfema, mas não dá para dizer que o morfema em si surgiu da fusão de dois morfemas separados. Como esse morfema surgiu então? Ninguém sabe. Não temos nenhum registro ou reconstrução em outras línguas que sigam algo similar e da qual um estágio anterior é recuperável para comparar. O que a gente pode concluir então é que sim, casos gramaticais surgem em geral de aposições que se conectaram aos termos que definem. Isso é evidente em línguas aglutinantes como japonês, húngaro e finlandês. Com línguas fusionais como o latim a gente não pode afirmar isso. Apesar de parecer lógico pensar que a evolução tenha sido através da fusão de um morfema de caso originado de uma aposição com outro morfema de número, as evidências não sustentam essa interpretação. Talvez a origem dos casos aqui seja completamente diferente, e talvez jamais consigamos descobrir o que realmente aconteceu. É triste, mas fazer o quê? Deal with it. Talvez se conseguíssemos encontrar um elo entre as línguas indo-europeias e outra família de línguas, a gente pudesse ter uma ideia de como isso evoluiu. Existem hipóteses tentando fazer essa conexão, mas isso é tema para outro vídeo. Se você gosta e aprende com esse canal, considere a possibilidade de se tornar um apoiador. Você pode me ajudar com um Pix, valeu demais, ou se tornando um membro aqui no YouTube ou um apoiador no Apoia-se. Sua ajuda é muito importante para manter o canal ativo. Se você não tem como ajudar financeiramente, pelo menos deixe sua curtida e se inscreva. E comente aí embaixo para aumentar o engajamento. Eu também estou no Instagram, me segue lá. Abraços e até mais!